todos. Desculpe interromper. A música é muito suave. Nós estamos numa quadra natalícia e os momentos são bastante emocionais. Ainda estamos sob os efeitos da festa de Natal, mas falaremos um pouco sobre isso. Para já vamos acompanhar a leitura do livro Fonte Viva, psicografia de Nosso Chico, trabalho de Emmanuel. Em nossas tarefas, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Foi Paulo escrevendo em forma de orientação aos romanos. E Emmanuel comenta assim: não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes, recomenda o apóstolo sensatamente. Muitos aprendizes do Evangelho almejam as grandes realizações de um dia para o outro. A coroa da santidade, o poder da cura, a glória do conhecimento superior, as edificações de grande alcance. Entretanto, aspirar só por si não basta à realização. Tudo nos círculos da natureza obedece ao espírito de sequência. A árvore vitoriosa na colheita passou pela condição de arbusto frágil. A catarata que move poderosas turbinas é um conjunto de fios d'água na nascente. Importante é o projeto para a construção de uma casa nobre, imponente. No entanto, é indispensável o serviço da picareta e da pá, do tijolo e da pedra, para que a arte e o reconforto se exprimam. Abracemos os deveres humildes com devoção ao nosso ideal de progresso e triunfo. Por mais árdua e mais simples a nossa obrigação, atendamo-la com amor. A palavra de Paulo é sábia e justa, porque, escalando com firmeza as faixas inferiores do monte, com facilidade lhe conquistamos o cimo. E aceitando de boa vontade as tarefas pequeninas, as grandes tarefas virão espontaneamente ao nosso encontro. Unir as nossas emoções, os nossos pensamentos, para que na sintonia comum busquemos os ensinos que, em boa verdade, são ferramentas para a nossa vida. Busquemos, assim, a presença de nosso orientador maior. Jesus de Nazaré, o nosso Mestre, o meigo e doce Rabi da Galileia. Querido amigo, colocando-te em nossos pensamentos, sentimos a paz, a doce paz da tua presença amiga. Deixamo-nos envolver por estes momentos pacificadores. Rogamos-te, querido amigo, a bênção da intuição, dos bons sentimentos, das boas emoções. Reunidos aqui nesta manhã em teu nome, desejamos que a tua presença amiga nos transporte para reflexões e propostas de mudança. Que aquilo que produzirmos de bom beneficie outros companheiros. Assim, nesta simples oportunidade, que se torna importante porque és o nosso orientador, sentimos-nos profundamente gratos pela bênção desta manhã. Fica conosco, Senhor, abençoando-nos o encontro. Que assim seja. Quem chegou agora também, muito bom dia. Alguém está a vir a casa pela primeira vez? Não? Muito bom. O
tema de hoje, curiosamente, tem a ver com isso. Okay? No livro Sinal Verde, encontramos esta afirmação de André Luiz, que diz assim: a casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. O que vamos estudar hoje é interessante porque vai nos colocar na perspectiva de compreender isto de uma maneira mais ampla. Então, vou vos dizer qual é a dificuldade do trabalho. É um tema tão transversal, mas esse é mesmo, não é aquelas falas fáceis, né? As nossas vidas, que vai depender muito da maneira como cada um de nós ouça as orientações do Cristo e as orientações da espiritualidade. E eu parto sempre do pressuposto que a espiritualidade tem um único interesse, que é nos auxiliar. Não é fazer proselitismo, ter mais profitentes, nada disso. A espiritualidade superior trabalha, pensa, reflete, utiliza-se de mecanismos dentro das leis de Deus para nos trazer mensagens e orientações muito seguras do ponto de vista espiritual. E muitas vezes nós vamos observando que custa-nos aceitar algumas verdades. E é perfeitamente natural que custe. São milênios, séculos afins, dentro de convenções sociais que acabam por nos criar aquilo que chamamos de atavismos, amarras. E temos dificuldade em sair delas. E é curioso porque o raciocínio leva-nos sempre a perceber aonde é que eu estou errado. O raciocínio leva-me sempre a fazer perguntas. Por que eu sinto isto? Por que eu sinto aquilo outro? Porque são duas caixas diferentes. Uma das emoções e a outra dos factos. Eu vou só citar um caso para que percebamos que são mesmo diferentes e aí precisamos nos respeitar a nós próprios. No livro do Nosso Lar, ou Nosso Lar, há uma perspectiva interessante nas obras de André Luiz, para não falhar, em que um casal retorna à espiritualidade e depois vai verificar o balanço da sua existência na Terra. É uma coisa que faremos, está bem? Não se preocupem, todos faremos isso. Ou seja, um dia todos estaremos na espiritualidade. O que me chamou muita atenção é que essa visualização em ecrãs, em que podiam ver a própria vida, eu estou falando 1940, hoje nós fazemos isso com muita facilidade. Até o Google, volta e meia, nos manda uma mensagem a dizer: olha, o seu estatuto no ano tal aconteceu isto, e vai nos trazer essas memórias, né? Mas isto é no plano físico e hoje. Na espiritualidade, imaginar um casal olhar para um ecrã e verificar os factos de sua existência, leva-nos a pensar que nós estamos mesmo a copiar as coisas da espiritualidade. Copiar e bem, faz parte. E o que chama a atenção nessa visualização? É que eles estão a ver as coisas que fizeram, o que aconteceu nas suas vidas. E André Luiz estranha, não é aquilo? Ele não estava habituado, ele tinha acabado de chegar da Terra, do plano físico, e ele recebe uma explicação curiosa. Ele diz: não, não se preocupe, essa é a primeira fase. Nesta primeira fase, eles estão a ver o que aconteceu. Vão olhar para os fatos, vão rememorar, trazer a consciência. Mas depois vão ter um outro estudo sobre o ponto de vista emocional. Bom, por que duas caixas tão diferentes? Porque uma coisa é aquilo que nós fazemos. E nós nos lembramos dos factos, daquilo que nos fizeram, e nós recordamos os factos de uma maneira curiosa, que é envolvendo-a numa embalagem que está de acordo com as nossas emoções à época. Então nós temos pontos de vista diferentes sobre os mesmos factos. E quando a espiritualidade nos dá essa oportunidade, a espiritualidade que eu digo são as leis de Deus, para refletir que nós vamos evoluindo e tomamos decisões e somos pessoas diferentes, a cada dia que passa é consumatório dessas experiências. É muito comum nós dizermos assim: se fosse hoje eu tinha feito de outra maneira. Vocês nunca disseram isso, certo? Nunca, né? Nunca. Isso é proibido, né? Vamos todos para o inferno, né?
Podemos dizer já, né? Mas quando dizemos isto, nós dizemos com a emoção de hoje. E transportar-nos para a emoção de ontem dá muito trabalho. Fazemos referência àquela busca de compreensão sobre os danos do passado, as coisas boas também, devemos refletir sobre elas, e fazemos-lo muitas vezes com a ótica de hoje. E é preciso que nos compreendamos, que verifiquemos nossas fragilidades, aonde é que nós tínhamos mais capacidade, aonde é que fizemos por defeito, por preguiça, seja como for, mas também muitas vezes por pressão ou desconhecimento. Então, esta estrutura que vamos tratar da família merece esse cuidado conosco próprios. Nós devemos-nos esse respeito, porque nós estamos a evoluir. Muitíssimo interessante a mensagem de Emmanuel, porque ela vale para as nossas aspirações, sem dúvida. Mas o contexto de que se faz uma casa com as partes pequeninas, nós vamos ver a obra maior. Nós precisamos passar pela parte de pedreiro, de caixarias, de canalização, parte elétrica. São todas partes menores, mas elas fazem um conjunto. Essa é a nossa vida. A nossa construção, ela é feita de pequenas experiências que, somadas, nos colocam na condição de ter um conjunto mais harmonioso ou menos harmonioso, mas que estamos a trabalhar para melhorar. Imagine que nós fazemos a casa e a canalização não está boa. E agora tem aqui um problema, há aqui um vazamento. O que é que nós vamos fazer? Chamar de chileiro, não é? Okay. Olha, vamos pedir ajuda. Isso é muito boa. Eu não estava mesmo a pensar nisso. Mas vamos fazer isso. Vamos chamar alguém para ajudar. Mas nós não... Quer dizer, às vezes ficamos acomodados. Mas a lógica é que enquanto não resolvermos, está lá o problema e nós vamos viver com o problema. Então é necessário que nós tenhamos essa noção de que as coisas mais simples são importantes na nossa vida. Fazem parte da nossa construção. Então, a casa não é apenas um refúgio de madeira ou alvenaria. É o lar onde a união e o companheirismo se desenvolvem. Só isto nos levaria a muita reflexão. Agora vamos pensar um pouco. Vamos trabalhar em conjunto. Vamos dar aqui as notícias da instituição. Vamos fazê-lo de forma mais rápida. De qualquer forma, já sabem. Quem desejar ver a festa... Quem é que não veio à festa de Natal? Lamento muito. Foi muito linda. Somos todos suspeitos. Eu estou a brincar, gente. Está bem? Não lamento nada. Okay? Mas é só para dizer que podem ver o resumo no YouTube. Está lá já colocado. Portanto, basta colocar Casas Francisco Xavier e vai ter acesso aos conteúdos que irão sendo colocados de tempos a tempos. Né? Ou seja, todas as semanas. No Facebook tem notícias, se a casa está encerrada, se está aberta, qual é o próximo evento, situações de importância para a instituição. Então podem se inscrever também aqui. Mantemos a Biblioteca Francisco Xavier, não esquecer, eu não vou dizer que é fundamental, mas é importante que tenhamos a certeza de que nós devemos fazer o nosso trabalho no nosso próprio estudo. É a nossa oportunidade. Então, se tivermos alguma dificuldade ou queremos ter um livro para fazer uma consulta, um estudo, a biblioteca está disponível. Nós, quando chegarmos lá acima, não vamos poder dizer, não sabia nada disto, não tinha acesso, não conseguia, não. Está disponível também, a biblioteca, para nos trazer muitos conteúdos. E dar uma nota muito breve sobre o companheirismo, a fraternidade, a alegria das crianças, dos jovens, das pessoas que doaram os seus alimentos. Todo um trabalho redundou. Aqui não está tudo, não estão todas as cestas, porque surgiram outras necessidades e estamos a falar de um atendimento singelo, pequenino, não estamos a falar de milhares de cestas, mas são 23 famílias apoiadas e que procuramos levar com o auxílio de todos, não só o alimento, mas também um gesto de fraternidade, quer na própria comunicação, nas cestas de afeto, com os desenhos das crianças, com os votos das crianças e dos jovens também, para além de uma mensagem espiritual para promover a esperança. Tá bem? Então, foi esta nota que eu queria vos dar. Muito bem. Então, nós estivemos a falar sobre coisas que atravessam a vida de todos nós e vamos falar sobre família.
Parece fácil falar sobre família. Todos nós falamos sobre família. Há conteúdos enormes e uma quantidade gigantesca a falar sobre família. Só que em nenhuma delas, como também hoje, não dá para falar sobre o contexto todo. Então vamos conversar. O que é que eu vou vos pedir? Isto não é uma exposição em que eu quero estar a falar. Eu preciso que vocês falem. Lembram-se do semáforo? Ok? Vermelho, amarelo ou verde? Também se tiver verde, deixa estar. Ok? Mas se tiver amarelo, não tenham dúvidas nenhuma. Eu sei que às vezes é embaraçoso. Não é? Nós fazemos perguntas e não estamos habituados. Compreendo. Está bem? Não aceito. Mas compreendo. Então, quando era amarelo, para um pouquinho e diz assim, olha, tenho aqui uma dúvida, então, olha, não percebi, não há problema nenhum. Então, é mais fácil desinibirmos se pensarmos assim. Okay? Se tiver vermelho, olha, não concordo, podem dizer, eu aceito retaliações. Está bem? Não há problema nenhum. Reclamações aqui não, que já fechou. Não foi, Isabel? Não, quarto para as 10 fechou. Então é um trabalho nosso. Aí vamos falar sobre família. E algumas coisas não vão ser completas, é natural, porque não conseguimos encerrar todos os temas. É uma variável tão grande. Então vamos falar sobre uma abordagem espírita. Vamos começar com quem? Com Jesus. Está bem? Vamos começar com Jesus. Seguiram-no grandes multidões e curou-os ali. Está em Mateus capítulo 19. Aproximaram-se dele alguns fariseus que o experimentavam, dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Não se preocupem, e aqui vou falar já, que é para ficar aqui a coisa clara, até na sequência daquilo que vamos conversar. O tema não é o divórcio, o tema não é a violência doméstica, o tema não é direitos e deveres, nada disso. O tema é família. Agora, tudo isso que eu acabei de dizer, e muito mais, cabe aqui. Tá bem? Então, o tema é bastante amplo. E podemos falar de tudo sem nos concentrarmos naquele tema. Tudo bem? Então, neste caso, é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Respondeu-lhe Jesus: não tendes lido que o Criador os fez desde o princípio, homem e mulher, e que ordenou: por isso deixará o homem, pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois uma só carne? Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Responderam-lhe: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: pela dureza de vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. Historicamente, quando nós começamos a sair das cavernas, ou ainda quando estávamos nelas, isto é uma visão espírita. Lembrar sempre que aqui estamos a falar em reencarnações, progresso do próprio ser, imortalidade da alma, sua individualidade e o somatório dos seus conhecimentos. Então não pensemos numa pessoa, numa existência. É a família humana com diversos processos reencarnatórios. Milhares, bilhões deles. Muitos. Então, nós temos aqui uma primeira perspectiva que é: Jesus diz, no início não era assim. Ora, outrora, como é que se faziam as uniões entre os seres? Não era um casamento, não era um matrimônio, era a perspectiva natural da procriação, da posse. Nós vemos isso no reino animal, e não esquecer que quando passamos para o reino hominal, nós trazemos muitos laivos e muitas linhas instintivas dessa época. Olhamos para os animais, funciona assim. Querem a sua prole, são capazes de até matar os filhos, seja como for, ou seja, há todo um processo de desenvolvimento que não cabe responsabilidade aos animais nessa linha, porque é um processo de progresso mecânico, no desenvolvimento da organização física. E quando chegamos à capacidade de ter a nossa consciência sem que ela adormeça, se nós quisermos parar de pensar, é interessante. Não conseguimos. Os animais, não é que eles ficam sem pensar, não é isso. É que eles não têm a responsabilidade contínua dos seus atos. Um animal não passa por uma experiência e na outra vai pagar por ela ou vai ter benefícios por ela. É só uma experiência física, em que vai desenvolvendo
seus caracteres emocionais, seus sentimentos. Mas eles têm sentimentos? Não, têm instintos, que se transformarão em sentimentos. Daí nós vemos esses laivos, principalmente nos animais domésticos, que é aqueles que nós mais lidamos. São laivos. Okay? É muito interessante esse processo evolutivo. Só quando chegamos no reino nominal, nós trazemos essas marcas. Então a nossa família é aquela que nós dominamos. Quem é que fazia esse domínio? Era o homem, porque era mais forte. Ora, com o passar dos séculos, milênios, milhões de anos, experiência após experiência, é muito curioso na antropologia, nós nos apercebemos de uma coisa curiosa, que é o que acontecia com um grupo quando descobria que afinal não era preciso andar milhares de quilómetros quando se podia plantar e colher ali. Então nós pensamos assim, alguém descobriu aquilo e tudo bem. Não, gente. A pessoa descobriu aquilo, ou o grupo, intuído, não esquecer isto, porque nós não tínhamos a mecânica de estar a descobrir as leis, não é? Intuídos pela espiritualidade superior que zela sempre pelo nosso desenvolvimento na Terra, vai criando um ambiente destes. E o que acontecia é que esse grupo que descobria, olha que maravilha, ficamos aqui há algum tempo, as coisas começam a crescer, a desenvolver-se, e aí vem um grupo que não faz isso e diz, olha, eles têm comida, e destroem tudo e matam toda a gente. Espera aí, e agora? Como é que começa? Tudo de novo. Num outro ambiente, num outro tempo, e assim vai. E vamos nos desenvolvendo, trazendo o quê? Essas experiências. Olha, quando chega essa fase em que nós estamos mais sedentários, ocorre uma coisa curiosa, que as coisas começam a ser mais naturais. Ou seja, começamos a criar a afetividade pelo outro. E vamos nos desenvolvendo. Até que chega um ponto em que, por interesses materiais, ou seja, já entrando as nossas paixões, as relações não são mais tão naturais. Não são espontâneas. Não é uma ligação de crescimento, vamos nos entreajudar, passamos fome, passamos frio, vamos nos ajudar, vamos crescer e por aí fora. Não. Começou a haver interesses, as chamadas paixões. Então, o próprio processo do casamento, e eu não estou falando do casamento no papel, a união entre os seres, começou a ter uma série de propostas diferenciadoras. A gente já olhava para o outro lado, já olhava para a aldeia do vizinho. Antes eu olhava para a aldeia do vizinho para querer o quê? As suas terras, os seus animais, porque isso é que demonstrava a riqueza. Ora, então por isso é que Jesus disse que no início não era assim, porque era espontâneo. Era da nossa natureza. Quando começa a ver os interesses e as paixões, temos aqui algumas alterações. E os processos foram se dando, conforme fomos nos organizando e por aí fora, mas uma coisa sempre se manteve, a força do homem. E a força do homem se manteve, não é por aceitação feminina. É porque a brutalidade, a arrogância do homem fazia com que esse processo se arrastasse durante muito tempo. Repare, nós estamos em 2024, por enquanto, né? E nós temos no nosso planeta sociedades que estão a desenvolver-se nesse reconhecimento do direito feminino agora. E algumas sociedades ainda não acordaram. Continuam com o mesmo processo atávico. E nós vamos dizer assim, isto é um crime, isto é o fim do mundo. Não. É um processo em desenvolvimento. Nós conquistaremos a afetividade, o companheirismo, o respeito pelo próximo, depois de passarmos por muitas dificuldades. Ora, o que estamos a conquistar hoje é uma conquista depois de muitas dificuldades. Agora, pensemos um pouco. Se as reencarnações são muitas, pensemos nós, é fácil alguém que vive, eu vou dizer 8 só, tá bem? Que é para mim muito longe. 8 séculos de domínio, de poder do lado masculino, utilizando-se, desrespeitando a mulher. Chega numa encarnação como hoje, e ele ficou algum tempo meio adormecido, né? Há aqui uma questão curiosa, é que o raciocínio e a sociedade diz para respeitar. Mas lá dentro há uma força que não compreende isso. Então está tudo certo. Claro que não, gente. Está tudo certo dentro da lei, mas o que vamos fazer é trabalhar essas emoções para desmontá-las através de uma nova intelectualidade, de um novo conhecimento. Então o respeito passa por termos coragem de perceber o outro,
sentir a presença do outro, que é um ser humano. Então, quando nós hoje temos companheiros nossos, humanidade, em países em que, eu não sei se sabem, foi nos Emirados Árabes, a mulher pôde ter o direito de conduzir há poucos anos, desde que acompanhada, eu não vou dizer marido, nesse caso é quase um sentimento de proprietário. E há bem pouco tempo também, as mulheres foram equiparadas aos direitos dos animais, porque antes eram objetos. Eu estou a falar na mesma região. Então, começa a haver uma evolução. E as pessoas reclamam da globalização. A globalização é horrível. Não é nada, gente. Não é nada. É maravilhoso. Posso fazer uma pergunta? Pode dizer. Houve em tempos sociedades matriarcais. Sim. Seriam homens que reencarnaram em mulheres e que exercessem essa... Nós temos vários grupos que renascem com tendências para a evolução. Nós hoje podemos imaginar, por exemplo, quando Jesus vem, havia um grupo que eram os essênios. Os essênios não eram os materialistas, não eram aqueles que queriam o domínio do mundo. Era um grupo de espíritos encarnados com valores superiores. Ou seja, quando temos esses valores, ou esse tipo de sociedades que são conhecidas, não tem a ver com a perspectiva de serem homens ou mulheres. É um patamar que surgiu para servir de exemplo, e muita gente diz, olhai o exemplo das mulheres de Atenas, não é? Então há aqui todo um trabalho que a espiritualidade faz conosco, e volta e meia vertem grupos espirituais, teor bastante elevado, para nos ajudar como se fossem nichos de luz. Então nós tivemos também, no caso de Francisco de Assis, quando vem Francisco de Assis, vem Santo Antônio de Pádua, vem Frei Leão, vem uma série de almas muito nobres a espalhar a mensagem do Cristo. Fazendo o quê? Adentrando na igreja hermética para transmitir uma mensagem de simplicidade, para trazer de volta a luz e a vida de Jesus para os ensinos. E ainda assim não foi fácil, ainda demorou muito. Então não tem a ver propriamente, e aliás, na espiritualidade não há o diferenciador do sexo. Há a nossa psique feminina ou masculina, mas na espiritualidade é diferente do nosso patamar aqui. Mas o espírito apresenta-se como homem. Pronto, é a sua psique masculina. Okay? Mas a sua forma, ela não tem direcionamento. Está bem? Não há essa situação no plano espiritual. Então, quando nós observamos Jesus a nos dizer essas coisas, mas eu ia dizer outra coisa, não ia? Mas não tem problema, não há problema. Tudo isto é um processo evolutivo. Jesus sabia, conhecia toda a nossa história, toda ela. Mas o nosso foco, curiosamente, não é esse. Não é essa perspectiva do princípio, mas isto. Porque saber as coisas não nos transforma. Pela dureza de vossos corações. Este é o foco. Por quê? Porque eu posso saber essas coisas todas? É fácil. Eu vou ali numa aula de antropologia, está lá escrito muita coisa. Na antropologia há muito conhecimento, detalhes muito enriquecedores que nos ajudam a perceber as nossas diferenças. Gostam muito da... Já leram, não é? Por que o homem não encontra manteiga? Conhecem? Sabe? Assim, muito por alto. Eu sei que isso também nunca aconteceu. Querida, onde está a manteiga? Está no frigorífico. E ele vem, né? Não encontrei, mas está lá. Não encontrei. Ele volta lá e não encontra. E às vezes nós não nos apercebemos que há diferenças na maneira com que nós vemos as coisas. Então imagine o seguinte, antropologicamente. O homem, o que é que ele fazia? Ele saía e passava dias fora de casa com um objetivo. Quando ele apanhava um animal, ele dizia, é aquele. E ele podia perseguir aquele animal durante vários dias, até que ele se cansasse. Então, primeira coisa, olha o sentido de orientação que o homem tinha que ter. Porque ele ia andar às voltas. Ele tinha que voltar para onde? Para casa. Porque ele tinha lá a prole, tinha a esposa e por aí fora. Então, sentido de orientação.
Ora, ele viu o animal, ele não largava, era aquilo. Era daquela cor, tinha aquele tamanho, tinha aquele cheiro, era por ali. Então ele não largava. O que faziam as senhoras? Ficavam em casa, a cuidar do quê? Da roupa, das crianças, da casa. Então o que as senhoras tinham que fazer? 30 olhos, tinham que olhar para tudo. Não tinham um foco direcionado, era o todo. Ora, o que acontece aqui? Ainda hoje se diz que as senhoras podem pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Não é verdade, está mais que estudado, mas tem a capacidade de mudar de foco rapidamente, isso é outra coisa. Ora, então o que acontece? Quando o senhor chega no frigorífico a procurar a manteiga, ele procura com uma cor, com uma tampa, com um tamanho, e ele não encontra. A manteiga está lá, só que por acaso é outra marca. É outra marca. E ele não encontra. Né? E depois vem aquela gentileza, né? Homens. Não é? Aí está no carro. Hoje ainda bem que há GPS. Antigamente no carro, isso é outro tempo, que a gente olhava para o mapa, você não percebe nada, você não vira para esse lado, para aquele outro. Por quê? Sentido de orientação. Eu estou a dar só essas linhas de pensamento, porque essas são práticas do dia a dia que todos nós vivemos. Ora, então, neste processo de desenvolvimento, passamos a compreender que ainda trazemos esses mecanismos de milhões de anos. Milhões de anos. Okay? Muito interessante começar a pensar no outro. Aliás, atenção, mas isso não quer dizer que os homens não devem encontrar manteiga. O que é que nós fazemos depois de usar o raciocínio? Espera aí, eu não estou a encontrar. Se ela disse que está, é porque está. Então para, desliga da imagem inicial e procura diversificar e vai encontrar. Tudo bem? Ok? Então, o que eu quero dizer é que eu sei os mecanismos, mas devo vencê-los trabalhando de outra forma. Ok? Simples assim? É discernimento, não é? É o discernimento. Sim. Agora, o que acontece? Se nós fixamos, e às vezes fazemos isso com os filhos, isso é um erro tremendo, que é atribuir epítetos, qualidades. Você é sempre a mesma coisa, nunca muda. A partir daí, a criança, ou o marido, ou a esposa querem mudar alguma coisa? Está decidido? Está decidido. Né? Então, cuidado às vezes com a nossa comunicação. Não brigar por coisas que não têm interesse nenhum. Né? E compreender por que elas acontecem. Okay? Então, pela dureza de vossos corações. Esse é o foco, isso eu estava a dizer. É esse mecanismo de nós pararmos agora e tomarmos uma decisão do que nós queremos para a frente. Se eu tenho na espiritualidade a possibilidade de ver os factos materiais, as emoções, por que eu vou esperar para estar do lado de lá para fazer isso? Posso fazê-lo já. E olhar para os factos, meditar, reparar nas emoções que cada um tinha nessa época, seja como for, para aplicar um olhar de benevolência. Então Casimiro, então é para esquecer as coisas. Não, eu nunca disse esquecer as coisas. O que eu estou a dizer é aplicar um outro olhar, compreendendo o outro, para que eu me liberte. Porque se eu estiver magoado, quem é que está preso? Sou eu. Sempre. Então, se o outro ser, estamos a falar de matrimônio, né? Se o outro ser tem a sua individualidade, ele tem as suas experiências. E eu devo respeitar isso, sem dúvida, exigindo respeito. Mas para exigir respeito, eu também devo respeitar. E muitas vezes são os nossos interesses que tomam as decisões de relações, não relações, ações, inações. São os meus interesses e não o do conjunto. E é isto que vamos trabalhar. Ou seja, vamos... Não é amolecer os corações, que eu não gosto muito do termo, é meio pejorativo, não é? Mas vamos colocar as nossas emoções fora dessas flechas, desses negativismos, de experiências menos positivas, e deixar que as boas nos iluminem. Porque é fácil para nós falar de coisas boas, não é? É mais simples. Não é? E é maravilhoso quando temos essas boas memórias. Mas numa terapêutica, muitas vezes precisamos higienizar. Não é? Então, se é pela dureza dos vossos corações que isto acontece, então vamos mudar. Vamos ser mais fraternos, mais solidários, olhar para o outro como filho de Deus.
Emmanuel tem uma mensagem que eu reputo de muita importância na nossa reflexão sobre como nós encaramos na prática as nossas relações, com amigos, com familiares, seja com o que for. Nós julgamos, naturalmente, que gostamos da pessoa A. E fazemos tudo pela pessoa A. Mas a pessoa A, marido ou não, amigo, seja o que for, um dia faz algo que vai contra os meus interesses. Ofende-me, calunia-me, rouba-me, seja o que for. E eu tenho duas hipóteses. Eu digo, peraí, se a pessoa fez isso, ela está doente, ela precisa de ajuda. Aonde é que eu errei? Peraí, deixa eu pensar nele. Eu gosto da pessoa. Tudo bem? Ou então, traiu-me. Que pessoa horrível. Como é possível? Dei-lhe morada, ajudei-o, fiz tudo por ele, mas faz-me isto. Pode parecer estranho, mas em boa verdade, em quem é que eu estava a pensar quando dizia que gostava do outro? Estava a pensar em mim, nos benefícios que ele me trazia. Então eu não gostava dele, eu gostava dos benefícios que ele me trazia. Isto está errado? Não, faz parte do nosso processo evolutivo. Agora, traz consequências, que é guardar mágoas, criar distanciamentos. Ah, mas há coisas que a gente tem que se distanciar. Claro que sim, mas com lucidez, não guardando rancor, nem ódio. Por isso é que Jesus insistiu tanto, perdoai 70 vezes, 7 vezes, para que sejamos livres, ou para que fôssemos livres. Então é isso que vamos trabalhar. E essa é uma transição desejada. É muito curioso, porque a gente fala em transição planetária e por aí fora, mas a transição planetária só vai acontecer em nós quando nós também despertarmos para isto. Atenção, quando vocês pensarem assim, é fácil falar isto, não passou o que eu passei? Tudo bem. Então, só não esqueçam que eu leio pensamentos. Está bem? Vamos lá. Família e Consciência, Matrimônio e Amor. Do livro de Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho. Não está aqui nem uma quinta parte da mensagem. É mais a parte final. Está bem? E o que nos diz Joana de Ângeles? Já para a parte final. Ou seja, toda a história, o que acontece por aí fora. A Joana faz sempre isto. Ela coloca-nos num quadro. Sempre. Desculpa, Joana. Muitas vezes. Coloca o quadro, a situação em que nós vivemos, qual é a sua origem. Depois, as consequências disso e a proposta da mudança. É a estrutura de Joana de Ângeles. Profundamente libertadora. Então ela diz: somente a lei de amor é portadora dos valores que preservam o matrimônio, porque se radica no sentimento elevado de respeito e de dever, em que se devem manter os cônjuges, direcionando as suas aspirações para o equilíbrio e a felicidade. No início do capítulo, ela diz-nos claramente: a maior força que vive no homem é o amor, porque oriundo na sua criação do grande amor. O amor de Deus, nas suas leis libertadoras, profundamente amorosas, cria-nos com essa mesma força de amor. Tanto é que o A é maiúsculo na segunda parte, e na primeira é o minúsculo, que é essa nossa força. Então todos nós temos esse poder de amar. Todos nós. Cada um de nós tem eu vou chamar este plexo cardíaco com um potencial enorme de doação. Se nos recordarmos que quando há uma grande alegria, a primeira coisa que a gente quer fazer quando tem uma grande alegria é abraçar. Vocês veem isso no desporto sempre. É instintivo. É instintivo. Por quê? Porque o manancial de alegria é tanto, está a sair do coração, que a gente quer dividir. Na grande dor é igual. Nós, quando temos uma perda de um familiar, perda não, vou falar o termo que se utiliza, não é? Porque esse sentimento também nos coloca em situação muito vexatória, muito difícil. Então nós vemos os funerais, as pessoas se abraçam, aconchegam, acolhem. Por quê? Porque estão a doar do seu melhor. Um a recolher porque precisa de amparo e o outro a transmitir-lhe esperança, ânimo, desejando-lhe votos de melhoria. Então há esta troca, toda ela é uma grande força que todos nós temos. Confortar o próximo. E essa força chama-se amor, porque não é racional.
Não é aquela coisa, peraí que eu vou lhe transmitir esta energia e por aí fora. Espontâneo. E isto é que está íncito na lei de Deus em nós. São estas dinâmicas de energia. Então, somente a lei de amor é portadora dos valores. Esta frase, gente, eu vou desconstruí-la várias vezes, está bem? Dos valores que preservam o matrimônio. É o amor. Estamos a falar em preservar o matrimônio. Estamos a falar a dois. Porque se radica no sentimento elevado de respeito e dever. Ama, então, respeita e cumpre os teus deveres. Senão eu não amo. Quem ama, respeita. Quem ama, cumpre os seus deveres. Tudo bem? Ou seja, não está escrito aqui à toa. Radica, né? Vem desse amor. Em que se devem manter os cônjuges, ou seja, nesta estrutura, direcionando as suas aspirações para o equilíbrio e a felicidade. Espera aí. Direcionando as suas aspirações. Cada um. Quando nós nos unimos e queremos olhar um para o outro, é posse. É domínio. No primeiro momento, enamorados, vendo passarinho azul, tudo é lindo, né? Não é normal, não é? Parece que o mundo à volta é todo luminoso, não há problemas, né? A família não conta, né? Como se a família não fizesse parte do processo, né? Dos dois lados, né? Faz parte do conjunto. E a gente descobre depois, quando passa aquela névoa toda, névoa não, aquela luminosidade, né? Ora, mas se ficarmos assim, ou pensarmos que a vida é assim, não vai dar certo. Por quê? Porque o mundo é o nosso local de socialização. Nós nos unimos para crescer e trabalhar para a família mais alargada. Esse é o desenvolvimento. Quando fazemos assim, nós nos fechamos. Então fazemos assim, olhamos. Cada um no seu objetivo, mas com um propósito elevado. E este é um grande detalhe. Imagine o seguinte. Então, ok, sim senhor, nós olhamos um para o outro, namoramos e por aí fora, está tudo muito bem. Mas depois desse primeiro enamoramento, é preciso que construamos uma vida. E isto é necessário. Quando não fazemos isto, o mundo fica pequeno, começamos a ficar fechados em nós próprios, tornamos-nos ciumentos, possessivos, agressivos, não temos o respeito nem cumprimos os deveres. Ora, então, por que nos unimos? Direcionando as suas aspirações para o equilíbrio e a felicidade. O que é a felicidade? O que é o equilíbrio? Ou seja, toda esta reflexão, ela não deve ser de vez em quando, ela deve ser uma coisa em permanência. Mas eu preciso estar sempre a refletir? Não. A partir do momento em que isso seja natural em nós. Qualquer reunião que a gente vá começar, seja numa empresa, seja em casa, onde for, qual é a primeira coisa que a gente deveria ou faz? O que a gente deveria pensar para fazer uma reunião? Saber o tema. Muito bem. Quando a gente vai fazer uma reunião, por exemplo, estamos aqui a conversar, né? Eu preciso ter um objetivo. Né? Eu preciso saber aonde quero levar, que aspirações eu quero dessa reunião. Então, se naquelas famigeradas conversas que às vezes temos em empresas ou dentro de casa, há uma lógica curiosa, que é, espera aí, por que a gente começou essa conversa? Já estamos aqui a lançar epítetos e a ofender-nos e por aí fora. Mas espera aí, a gente começou por quê? Este é um detalhe muito curioso. É que a gente começa para ter razão. A gente não começa para ter aspirações de equilíbrio e felicidade. E esse é um engano. Então, qualquer diálogo que venhamos a encetar com um objetivo de equilíbrio no lar, né, pensar, o que eu quero tirar daqui? E colocar isso logo no início. Olha, a nossa conversa tem o objetivo de nós melhorarmos as coisas. E podem sorrir. Por quê? Porque esse é o objetivo. Ah, mas se é melhorar é porque as coisas não estão bem. Não, uma ou outra pode não estar bem. Mas a estrutura está feita. Então, a primeira lógica aqui, né, é que essas aspirações, esses diálogos, essas conversas tenham este intento de sermos felizes
de termos equilíbrio e não andarmos a nos ofender, achar que um é fraco, que outro é isto, outro aquilo outro. Quando chegamos nessa fase, já está a faltar o respeito. Porque o que é que nós procuramos muitas vezes na nossa vida? Pensar numa palavrinha mágica, linda, chama-se humildade. Né? Eu, a partir do momento que digo que sou humilde, já perdi a humildade, né? Esta é a lógica. Então, se eu critico muito o outro, pensem bem, eu estou a ser humilde? Não. O que é que eu estou a dizer assim com outras palavras? Que eu sou melhor do que você. E isso é um grande risco. Porque quando eu me coloco acima do outro, o outro sente. E se o outro sente, acaba por ficar numa situação de subalternidade. Ou então, diz, não, tu não és melhor do que eu. Então, se tiver estrutura emocional para recolocar as coisas nos eixos, tudo bem. Porque se começar uma disputa, ninguém é feliz, gente. Ninguém é feliz. É tão simples quanto isto. Olhando para aqui, o que é que Joana está a nos dizer? Né? É o amor que preserva o patrimônio, tem respeito e tem dever, que devem se manter os cônjuges, direcionando suas aspirações para o equilíbrio e a felicidade. Ufa, isso é lindo, não é? E viver isto? Ah, meu Deus, o dia a dia. Não é? Mas, gente, se nós fôssemos perfeitos, estávamos encarnados na Terra? Não. Só se fôssemos... Nem Jesus quis o epíteto de bom, atenção. Ele diz, perfeito é o Pai que está no céu. Então, logo aqui, nós temos um exercício interessante para fazer dentro do nosso lar. É perceber que essa é a argamassa em que nós nos colocamos com consciência antes de nascermos. Nós já sabíamos isso tudo. Mas espera aí, Casimiro, você está a dizer que... Eu estou a ler pensamentos, está bem? Okay? Você está a dizer que, então, como programamos o nosso futuro relacionamento ainda na espiritualidade, então eu devo refletir sobre isso. Sim, por um lado, mas e quando não foi programado? Que muitas vezes não é programado. São as nossas decisões pela nossa carência, pelos interesses, às vezes, da família, até pelos nossos próprios desvios comportamentais, nós fazemos escolhas baseadas em coisas factuais, sem estrutura, sem emoção, meramente para resolver coisas práticas. Então, tomamos uma decisão certa, curiosamente, porque está de acordo com os nossos valores, mas não condizente com o meu projeto antes de encarnar. Porque antes de encarnar eu pensava enquanto espírito, aqui eu penso enquanto encarnado, materialidade. Então, nesse processo, a regra é a mesma. Esteja programado ou não, eu antes de encarnar, eu sei desses desafios. Eu não chego do lado de lá, aliás, eu não saio do lado de lá dizendo assim, olha, eu vou casar com fulano ou fulano. Tudo bem? Sem pensar. É um projeto. Pode acontecer ou pode não acontecer. Ah, é? Então, se eu nascer, eu gostava tanto da Maria ou da Joana, seja como for, e se eu não atender a esse casamento? Somos seres individuais. Nós não dependemos uns dos outros. Temos projetos. Então, às vezes, há umas certas fantasias em dizer que, casou é porque era para ter casado. Não. São decisões. Quando sair daqui, eu vou virar para a direita ou para a esquerda? Eu vou decidir. Então, todos os dias, toda hora, estamos a tomar decisões. Então, são projetos. Mas a lei vale para ambos. Tenha sido o companheiro ou a companheira estava eleito ou não. Tudo bem até aqui? Sim. Para que a gente casa, gente? Porque é uma necessidade, a socialização. O aspecto antropossocial, ele faz parte da nossa existência. No Livro dos Espíritos está feita a pergunta. E se houvesse a eliminação do conceito casamento? Ou se o conceito casamento fosse abolido? Os Espíritos respondem, o recrudescimento do egoísmo. Ou seja, o egoísmo iria aumentar. Por quê? Já pensaram por que a gente casa? Não é só uma convenção social. Atenção, casar não é no papel. Estou falando da união. A pessoa que anda junto há 20 anos, já tem filhos, não sei o que mais. Não, é só minha companheira, não casei. Gente, já está casada há mais que tempo. Tudo bem? E às vezes namora 3, 4 anos, tem uma vida
perfeitamente a dois e diz, não, nós só moramos juntos. Eu fiquei espantado, foi no... Eu sou do tempo em que namorar era o primeiro passo, né? Agora não, agora é ficar, né? E a primeira vez que eu vi isso, estou ficando, ok, sei lá o que é isso, né? Pronto. Mas não deixam de ser compromissos, porque nós criamos expectativa no próximo e afetamos a sua zona afetiva. Emmanuel também fala sobre as lesões afetivas, pela ausência de compromisso e por aí vai. Mas este é um processo que, independentemente de termos acertado ou não no processo reencarnatório, no projeto, a lei é a mesma. De respeito pelo próximo, o dever, a necessidade dessa aspiração para equilíbrio e felicidade. Ok, até aqui, o que é que a gente sabe diferente? Apenas que o processo não cessa, eu digo diferente do mundo, o processo não cessa com a nossa morte, nem com o desligamento. Por quê? Porque deixamos marcas uns nos outros. Ok? Tudo bem? Essa estrutura leva-nos a pensar o seguinte. Então, a união, eu vou chamar agora de união ou matrimônio, é algo importante. Porque afeta as nossas vidas e afeta a vida do próximo. E nós vamos sempre colher os efeitos desses plantios. Ok? Mas não é para ficar, eu errei aqui, errei. Nada disso, gente. Traz a memória, reajusta e diz, errei aqui. Não é assim, eu errei aqui, não façam isto. Tá bem? Eu errei aqui. Hoje sou diferente? Não, ainda não sou. Então o que eu vou fazer para corrigir? É só isso, não é nenhum laudo acusatório. Isto vale para todos nós. A fim de que os indivíduos consigam o êxito no consórcio matrimonial, que decorre da afinidade e compreensão de ambos os cônjuges, através do amor, torna-se indispensável que os conteúdos psicológicos de cada qual se encontrem em harmonia. Espera aí. Se a lei é de amor, para estarmos juntos, ela está a dizer que ambos precisam estar bem. Para que haja essa harmonia, individualmente também devemos estar em harmonia. Já falei isso aqui algumas vezes, aquela cantora Maria Rita, filha da Elis Regina, tem uma música que ela diz assim, é muito engraçada, ela separa-se e tal, e ela a meio liga para o ex e diz, hoje eu estou bem, hoje eu preciso de você. Ou seja, afastou-se, equilibrou-se, e quando estava bem, disse, agora eu vou ter um bom relacionamento, porque ela estava bem. Então, cada um de nós individualmente deve fazer o seu trabalho para se melhorar. Para que eu, estando bem, eu dou o meu melhor. Esse é o meu trabalho. Não se preocupem. E quando o outro não quer, não é? E quando o outro não quer? Gente, primeiro façamos o nosso trabalho. Casimiro, Okay? Posso? Claro. Nesta parte que está a expor, eu levo-me aqui a fazer um bocadinho este raciocínio. Neste processo da nossa existência, eu tenho como conceito, nós estamos sempre num processo de aprendizagem. Correto? Corretíssimo. Sempre. Ok. Era só, Isso. só Ok. isso que eu queria... A questão do casamento é esse processo de aprendizagem. Não é? É. Quando o Espírito da verdade responde, né, que é o recrudescimento do egoísmo, pensem o seguinte. Eu trago meus defeitos. E digo assim, eu quero ficar sozinho. Atenção, toda a gente pode ficar sozinho. Ninguém pode se casar, não importa. Cada um faz aquilo que bem entende. Mas a ideia, dentro das leis de Deus, da parte social, de crescermos em conjunto, construirmos algo, para além da procriação, tem uma lógica muito importante, que é o desenvolvimento do ser. Eu, por exemplo, egoisticamente, digo assim, não, eu gosto muito de fulano, de Beltrano, seja lá como for, e eu quero viver sozinho. Cada um na sua casa, eu vivo na minha, seja como for. É uma fuga e também não deixa de ser uma perspectiva de querer manter o seu modus vivendi. Quando nos juntamos com alguém, muda alguma coisa? Muda tudo. Nós temos arestas, né? Temos o círculo, né? E temos ali as arestas. É no desgaste entre as peças, né, que nós vamos fazendo o quê? Desgastando essas arestas. Coisa que eu fazia, já não devo fazer.
Por quê? Porque devo respeitar o outro. E assim vai, e crescemos em conjunto. É tão interessante quando fazemos essas descobertas daquilo que nós já melhoramos. Nós não conseguíamos, por exemplo, olhar para uma criança chorando com um olhar de afeto. Nós criticávamos, principalmente quando vemos pais ali a lutarem com uma criança ficar em silêncio, né? E nós, falta de educação, não sei o que mais. Quando passamos para o outro lado, essas nossas arestas, essa nossa agressividade da forma de ver o outro, vai se modificando. Vocês podem ficar espantados, né? Mas eu divirto-me a ver, não é pela dor, não é isso, né? Quando uma criança está a pedir algo, porque a criança tem uma coisa. Imagina uma criança pequenina com 4 anos, ela tem uma emoção forte, ela deseja algo, mas ela não consegue comunicar, então no desespero o que ela faz? Chora. Ela não consegue comunicar com calma, quer isto, não está com tempo de ouvir, a sua dinâmica é maior do que a sua capacidade de comunicar, aí ela chora. Ora, se eu olho para isto, eu tenho 2 hipóteses, né? Ou ficar a reclamar, a criança chorar e por aí fora, ou olhar com um olhar de benevolência, atraí-la emocionalmente, né, de forma elevada, e dizer-lhe, né, olha, para um pouquinho, quero entender porque que estás a chorar. O desespero e a angústia de querer explicar tudo tão depressa não lhe vai permitir uma mudança imediata, mas vai começar a respirar. E depois a gente tem o diálogo. Fiz sempre isso? Não, nenhum de nós, que julgo eu, né? É um processo, é um crescimento. Nós vamos olhando, e é curioso que nós tivemos muitos problemas relativamente a isso, em termos evolutivos, até o olhar para a criança. Estamos a falar do matrimônio, mas há uma coisa muito curiosa. A gente encontra no Livro dos Espíritos a pergunta de Allan Kardec. As crianças pensam como crianças ou como adultos? E o Espírito é verdade, as crianças pensam como crianças. E a gente olha para a pergunta e diz, que pergunta? Quem está fazendo essa pergunta? Uma criança pensa como criança. Isso dizemos nós hoje. Porque nós, enquanto igreja, há muito tempo, dizíamos que a criança era um adulto em miniatura. Ou seja, olha os abusos daqui, né? Se pode tirar daí. Ou seja, trate-o, castigue-o, faça o que quiser, porque ele é um adulto. Ele tem a forma da criança. Percebe a ideia? Ou seja, daí a importância de percebermos que a criança pensa como criança. Ora, o que vamos fazendo nessa relação com os filhos? Vamos evoluindo. Vamos evoluindo. Quanto mais nos fecharmos e menos compreendermos, quem mais perto somos nós. Então, a lógica aqui é crescer nesse processo. Então, no casamento também. Quando a gente casa, deixa de fazer as mesmas coisas, ou não? Deixa ou não? Deixa. Deixa. E quando não deixa? Aí é um problema. É pior. Porque eu caso e quero continuar solteiro. Não funciona assim. Eu quero continuar com a minha individualidade. Eu continuo, mas começo a repartir uma parte comum. E estas são as arestas difíceis de ajustar. Os comportamentos, o dia a dia. Então o matrimônio ele é extremamente importante para o nosso desenvolvimento. Mas ele será um instrumento maravilhoso dentro das leis de Deus se eu perceber o respeito pelo próximo, os deveres que tenho, como eu dizia ali, né? Então há todo o trabalho a ser feito. Sincronizando-se o ânimos na mulher com a sua feminilidade e a ânima no homem com a sua masculinidade, sem que haja predominância arbitrária de qualquer um deles, o que sempre conduz ao desequilíbrio emocional, quando há essa predominância. Se assim não ocorre, dando lugar a comportamentos agressivos, de sensualidade ou desvio de conduta. Ou seja, eu não respeito o outro na sua condição. E aqui é um grande trabalho a ser feito. Eu agora há pouco falei da parte antropológica, pelo menos para que a gente raciocine que temos tendências diferentes por todo um historial. Mas é preciso que haja respeito pelas diferenças entre cada parte, cada elemento de um par. Nessa identificação de conteúdos psicológicos, os dois seres fundem-se emocionalmente, trabalhando pela planificação sexual e emocional, daí resultando a saúde moral que deve viger em todas as uniões, programadas ou não, porque é uma união. E nós só crescemos quando respeitamos o local onde estamos e com quem estamos. É muito interessante, né? Quer dizer assim, fundem-se emocionalmente. Não é carne com carne. É emocional.
O carne com carne era a linguagem e a comunicação que a gente conhecia. E Jesus disse-nos, vocês não estão em condições de compreender tudo, eu vos enviarei o Consolador, que vos explicará isto e muito mais. Ora, então fundem-se emocionalmente. Vocês já repararam? É maravilhoso isso. Nós vemos um casal. Passados 15 anos, nós olhamos para eles com maior ou menor harmonia, né? Mas com mais harmonia acontece. O que a gente começa a olhar para eles? O que a gente pensa que eles são? Irmãos. Até nas feições. Não é curioso? Há uma ligação que nós não estamos a ver. E essa ligação ela é duradoura. E quando cometemos erros de agressividade, de desrespeito para com o próximo, e esse é o próximo mais próximo, nós afetamos, nós lesionamos a pessoa, na sua parte emocional. Ah, mas isso então é mal. Não! Mais uma vez, está na lei. E se está na lei é correto. Para quê? Para que nós aprendamos a respeitar o próximo. Porque quando eu não respeitar o próximo, eu vou ter uma situação semelhante na minha vida e vou dizer, eu já fiz isto ao outro. Nem que eu leve 10 encarnações para dizer isto. Ou mais. Não importa. Mas a lei, ela é de amor. Ela ajuda-nos a perceber. A lei de Deus, ela ajuda-nos, através desses mecanismos, a perceber aonde precisamos crescer. Isso é impressionante. Mas nós só conseguimos entender isto com a lei de progresso, com a imortalidade da alma, com a existência de Deus. Eu vou dizer uma coisa muito simples. Se eu não acredito que há uma lei, eu vivo, aí usando um termo meio estranho, que é viva ao Deus dará. É como quiser. Mas se eu perceber que há leis, que há uma estrutura, que eu tenho uma responsabilidade, não significa que eu vou ter nenhum peso. Significa que eu vou ter lucidez que me liberta. Então eu olho para a relação com um outro entendimento. Ok? Tudo bem? Consciência e família sob a ótica espírita. Não se trata, portanto, de um compromisso formal, lembra do casamento? Mas de uma união enraizada em sentimentos de alta potência emocional, da qual derivam as necessidades de harmonia e de entendimento que fundem os seres uns nos outros, sem lhes inibir a identidade nem as expressões individuais de vir a ser, do seu projeto, daquilo que é. Então isto é profundamente maravilhoso. Esta consciência do nosso poder de fazer, de promover também o auxílio a quem está conosco. Há duas coisas muito curiosas. Uma é quando um dos parceiros está em baixo. Está doente, ou está triste, não sei o que mais. O outro se fortalece. Uou, vamos lá. Aí, tanto trabalho, tanta dificuldade, fica cansado. E o outro melhora, porque recebeu o amparo. Aí o que vai acontecer com esse que melhorou? Pois é, nada daí, você me ajudou tanto. Vamos, você também consegue, aquilo que você me disse e tal. Ou seja, há esta troca para que ambos cresçamos. Esse é o trabalho que se realiza. É extremamente interessante também, quando diz assim, sem inibir a identidade. Cada um no seu papel. Se vocês repararem, numa separação abrupta, ocorre uma coisa muito curiosa, que é, aquele que toma... Atenção, isto não é uma ideia geral. Cada caso é um caso, tá bem? Mas de uma ideia geral é, aquele que toma a decisão de separar-se, e eu não estou a favor do divórcio, não é isso que eu estou dizendo. Estou falando da questão emocional. Aquele que toma a decisão de separar-se, por exemplo, ou de afastar-se, ele sai cheio de si. E ele sai e vai para a sua vida. Tudo bem? E depois toma decisões, e põe nas redes sociais, a vida está maravilhosa, nunca pensei que a vida era tão boa, separado, e não sei o que mais. Nunca viram isso? Não. O outro está destruído. Não tem ânimo, não consegue perceber. Diz, eu até disse para si próprio, ainda bem que Deus me permitiu separar, porque eu não ia suportar mais tempo. Mas falta alguma coisa. A capacidade energética nossa de simbiose, de troca, quando um sai cheio de energia como um objeto magnetizado. Ele retira a sua energia e vai.
o outro, confundido com o processo, enfraquece e essa troca, essa energia, vai com aquele que tomou a decisão. Ah, é possível. Então perguntemos a nós próprios, que em situações difíceis nós não nos perguntamos: por quê? Por que eu sinto isto? Por que eu estou tão fraco? Isto não devia acontecer assim. Porque nós não temos essa noção muitas vezes de que nós somos seres que acabamos por juntar as nossas energias e que essas fazem-nos falta. Vocês imaginam que força é essa das pessoas terem uma face parecida e passarem até por irmãos passados alguns anos? Já imaginaram a troca energética que há? E muito haveria a falar sobre isso, está bem? Mesmo, só que não vai dar tempo. Ora, então o que eu faço? Procuro, sendo espírito, o tratamento de passe pode ajudar para trazer as energias, a oração. Ah, mas isso resolve. O que resolve é uma atitude de consciência para buscar preencher essa afetividade que tem um vazio, amando, trabalhando, servindo. É fácil? Não. Não, dá muito trabalho. Não é. Mas é a saída. Por mais que eu a recuse, que eu não queira, né? Eu não me recordo quando normalmente os jovens são assim. Atenção, jovens não é criticar os jovens, nós já passamos por isso, né? Alguns ainda passam. Pai, ela abandonou-me. Aconteceu isto, tal. Ó filho, já aconteceu comigo, a vida assim, assim, assim. Nunca desvalorize, tá bem? Porque a emoção, ela é real. Não é algo que nós, embora não vejamos, que ela não existe, ela existe. Ó filho, já passei por isto, olha, a situação foi assim, eu senti isto, aquilo outro. Pergunta do jovem para nós, imediata, qual é? Pai, e tu sobreviveste? O drama é tanto que eles ficam na dúvida se vão conseguir, ou seja, cada caso é um caso, mas esse é a emoção a superar o raciocínio. E precisamos respeitar isso, está bem? O que deve ser abominado é o adultério, sem os relacionamentos múltiplos, em cruel desrespeito à confiança e à dignidade do outro, que se sente esbulhado, espezinhado, conduzido ao ridículo e substituído nos seus nobres sentimentos de valor moral e amor que não estão sendo considerados. O adultério não é extremamente grave. Ele é gravíssimo, ele faz mesmo mal a outra pessoa. Só que é um processo que estamos em desenvolvimento. As famílias outrora, daquilo no início quando estivemos a falar, era muito comum. Que, aliás, eu posso ir até os anos 60, em que o cidadão, para ser um cidadão entre os amigos, tem que ter a família e outra família. Né? Até economicamente faz mal. Eu não consigo perceber muito bem esse raciocínio. Mas também já o vivi, todos nós já vivemos em outros tempos, e se hoje conseguimos ultrapassar isso, maravilhoso, excelente, significa que vamos tendo já outro senso de responsabilidade sobre a nossa vida. Né? Mas não tenhamos o adultério como uma coisa banal. Ah, não tem problema, adultério. Tem. E muito. Quando ambos estão no mesmo papel, as pessoas dizem, mas ambos fazem. Por exemplo, né? Ambos sofrem. Ninguém se sente bem sendo invadido no seu espaço por um outro sentimento de outra pessoa, ou de outras pessoas, seja como for, sem que isso lhe fira a alma. Então o adultério, ele deve ser banido da nossa vida. E é interessante, na nossa sociedade, com o tempo, não vai se fazer isso da noite para o dia. No Evangelho, segundo o Espiritismo, tem uma frase muito interessante. O Espírito diz assim: não há adultério onde vija o amor recíproco. Quando o amor existe, não há lugar ao adultério. Mas a pessoa diz que ama e tem outras necessidades e por aí fora. Ama com ruído, ama com egoísmo. Porque se amasse mesmo a 100%, o que é que aconteceria? Se eu fizer isto, eu corro o risco de magoar profundamente a pessoa que está comigo. Aí eu penso, peraí, e se ela fizesse isso comigo? Só em pensar, já fico magoado. Não é? Então, raciocina. Ok? Casimiro, mas e o que está para trás? Gente, o que está para trás? Está para trás. Aprende com o erro e não volta a fazê-lo. Foi o que Jesus disse à mulher adúltera. Né? Porque o homem não estava lá. Já o tinham mandado embora.
né? Okay? Ele não queria apedrejá-lo. Mas os ensinos do Cristo são assim: errou, corrige, vai. Não faças mais, é só isso. Né? Então, do ponto de vista espiritual, muita gente diz assim: ah, não, adultério não tem problema nenhum. Claro que tem. Tem, prejudica o próximo, deixa marcas e compromissos nossos para retificar no futuro. Ah, mas eu estou disposto a isso. Tudo bem. Plantio é livre, a colheita é que é obrigatória. Isto não equivale a dizer que ante quaisquer diminuições de afetividade, logo se pensa em separação, tendo-se em vista que o emocional experimenta alterações constantes, produzindo estados de desinteresses, de conflitos, de inquietações, que deverão primeiro ser superados antes que ampliados por decisões certamente infelizes. Ou seja, nós não fomos criados para viver um com o outro quando assumimos o casamento para a eternidade. Não é nada disso. Esse é um compromisso afetivo de crescimento de ambos num projeto conjunto. Ou seja, em vez de olhar um para o outro, olham ambos na mesma direção de valores. Não é para fazer as mesmas coisas. Até pode ser. Mas com valores. Isso é que harmoniza as pessoas. Ok? Tá bem? Então, responsabilidade na relação. A casamento festeja-se de manhã. Eu já vou colocar na semana seguinte, já estou José. Na semana seguinte acabou. Acontece. Ah, mas vem mal ao mundo. Não, é um aprendizado. Só que é uma experiência que é desnecessária. Porque olhando e estudando as coisas da espiritualidade, vendo observações da própria sociedade, nós já podemos ter outro tipo de comportamento. Se me disserem assim, Casimiro, atira-te na frente da linha do comboio. Primeira coisa que eu me lembro, meu médico disse que se eu for atropelado faz mal aos ossos. Então eu não vou. Não é? Ou seja, eu vejo as experiências e devo aprender com a experiência dos outros. Ah, mas eu só aprendo com a minha. Não, a minha é a experiência. O conhecimento eu trago e digo, olha, ok, eu aprendi com a experiência dos outros. Aprendi. Ah, mas eu tenho que experienciar. Não, não é preciso. Basta ver os efeitos. Raciocínio. Né? Então, não tomar decisões precipitadas. Né? O matrimônio é um compromisso sério que deverá sempre ser resultado de seguro amadurecimento, precedido de reflexão profunda e dever emocional para com o si, que é o eu profundo, e para com o próximo. Ou seja, o que é que eu quero? Né? Okay? Enquanto viceja o amor, portanto, as uniões permanecerão. Joana Dantas. Tudo bem? Uhum. Eu sei que... ok. Muito bem. Isto é um conjunto de informações que depois nós aplicamos ao nosso manancial do lar. A proposta que nós queremos. O respeito que exigimos por nós próprios e que também devemos dar ao próximo. Então, este é um exercício de acolhimento de informações e valores da espiritualidade. Então, relações. Não destruir, reconstruir. Okay? Se for possível. Mas o objetivo, né? Reavaliar o crescimento conjunto. Perceber se estamos mesmo a crescer. Se não estamos, vamos acabar? Não. Vamos crescer. Né? Isto é para reavaliar e reconstruir. Compreensão sobre as relações de afeto versus posse e domínio, que nós confundimos isso com muita facilidade. É muito comum. Ah, eu amo muito, você é só minha, eu sou meu. Gente, isso não é amor. Isso é posse. Quem ama, liberta. Quem ama quer ver o outro feliz. Ah, mas a felicidade dele está a me incomodar. Então ajuda a modificar o comportamento, que também não é razoável. Né? Ou seja, mas o afeto versus posse e domínio. Versus convenções sociais. São aquelas que nós fomos abraçando ao longo dos séculos e milênios e trazemos ainda hoje. Nosso raciocínio está a dizer, respeite, por exemplo, respeite a condição feminina. E há muitos de nós ainda, que eu não sei porquê, a gente sabe, né, mas na lógica do raciocínio, não funciona. Ah, então vai continuar. Não, vamos continuar a educar melhor. Vamos trabalhar isso. Propor alternativas de comportamento. Simples assim. Né? Se estamos aptos, se estamos à vontade ou não. Quais são os objetivos? Lembra que da reunião tem que nascer primeiro a proposta e o objetivo. Relações mais fraternas e sinceras. Gente, eu até imagino a gente
a abrir a porta de casa, imaginar a casa toda iluminada, ir dar um abraço à pessoa que nos atura e que nos ama e que às vezes nos causa dificuldades, mas com quem crescemos. Não ir armado, ir amando, né, de coração. Relações de comprometimento com a verdade. É muito importante que seja com a verdade. Porque senão o sofrimento é grande. Relações de respeito mútuo e exercício da compreensão. Por aqui. Por que está exercício da compreensão? Porque é um exercício. Treina-se, estuda-se. O amor também. A fé também. Se aprende, se estuda. Se acharmos que já sabemos as coisas todas, nada vamos mudar, não é? Dúvidas? Primeiro eu vou tirar a primeira dúvida. Não há passe individual. Está bem? Mas o passe é coletivo. Que é para começar assim, a encerrar o ano pacificados. Será uma boa proposta para 2025? Rever o conceito de família. Não estou a dizer para mudar nada. Estou a dizer, rever o conceito de família na nossa mente. Então, em família podemos falar de filhos, netos, sogras, mães, pais, irmãos. Eu vou dizer, é uma pleiade de linhas de pensamento, de relações. Eu vou sugerir o livro Minha Família, o Mundo e Eu. Apagou. Oh, que pena. Pera. Fica aí. Pode haver uma relação de amor sem união para crescimento espiritual dos dois? Uma relação de amor? Sim. Duas pessoas Não, que se amam, Sim. mas que não vivam uma vida conjunta para crescimento espiritual. Isso acontece muitas vezes. É. Muitas vezes. Muitas vezes. Então vou sugerir outro livro. Renúncia. Está bem? Para quem já leu. O refiro tem algum sentido, porque, na minha perspectiva, nós estamos a atravessar uma era muito mais egocentrista. Sim. Os chamamentos vão muito para aí. E este tema tem todo o sentido, Uhum. porque está-se a dispersar alguns valores. Uhum. Bem. E essa é uma forma que... Nós somos espíritas e nós pouco falamos da influência espiritual, porque não daria para falar tudo. Mas há uma influência espiritual muito grande a envolver o nosso próprio planeta, e não é para ter medo, nada disso, não é? Em que vão nos incutindo ideias de licenciosidade, de facilitismo das coisas, relações ligeiras, sem responsabilidade. E tudo isto é uma forma de desestruturar famílias. Como? Desestruturando o indivíduo, que depois passa a desrespeitar o próximo, porque o próximo também não se respeitou, nem ele se respeitou a si mesmo. Então é uma forma egóica de se viver os prazeres imediatos e mundanos que, em boa verdade, não nos preenchem. É uma sede que nós queremos dessedentar e não conseguimos. Por quê? Porque vamos no plano físico. E repararam que aqui a união é emocional. Okay? E pode acontecer de haver num casal um que quer a emoção e o outro não quer. É só conversar. Sabe, o que queremos? Não há, às vezes nós ficamos com aquela ideia de que o divórcio não deve existir. Gente, como vimos, e como a espiritualidade nos diz, é com responsabilidade que tomamos as nossas decisões. Se é para não evoluir, se é para não crescer, então cada um tome a sua decisão sem o peso que nós trazemos desse atavismo que transformou numa só carne. Não, isso não existe. Só uma lei que não muda, é a lei de Deus. E a lei de Deus criou-nos individuais para crescermos em conjunto. As nossas decisões são de cada dia. É preciso que nos respeitemos. Mas não esquecer a responsabilidade de uma relação. E se tiver filhos, o compromisso ainda aumenta nessa relação. Ah, então aí quando tiver filhos não pode. Não, nada disso estamos a dizer. Imaginem o que é ter crianças educadas num ambiente de guerra, de violência e por aí fora. Está a fazer bem a criança? Não, mas valia estar numa instituição. Não é? Ou seja, eu estou a exagerar o processo para dizer que é preciso que nos respeitemos em diversos aspectos. Está bem? Mas é verdade. Egoicamente estamos em tempos desse
falso Cristo, né? Que podemos tudo. Quando lemos ali a palavra adultério, ali ela veio no sentido de traição, de envolver uma terceira pessoa. Sim. Mas eu acho que cabe ali também a questão de entender a palavra adultério de uma forma mais ampla, envolvendo dificuldades íntimas, como, por exemplo, o alcoolismo, de uma pessoa que não reconhece o alcoolismo como um problema, mas isso é um problema na instituição familiar, e causa reflexos múltiplos, e também até mesmo a mentira, né? Ok. A questão do adultério aqui realmente está nesse aspecto do direcionamento da traição. E como não dá tempo para muita coisa, né? Porque é o tempo que nós temos, adultério vem de adulterar, alterar. Ou seja, o matrimônio ele é um contrato. Na lei, um contrato é ato contra ato. Ou seja, eu tenho um interesse, você tem outro interesse, juntamos interesses comuns. Ora, quando há essa adulteração, não deixa de ser uma traição. Ou seja, eu quero promover um ambiente familiar em que tenhamos filhos, uma família muito bonita e por aí fora. E depois enredo pelo caminho do alcoolismo, destruindo a família. Isso sem falar nas drogas, que ainda é outra novela, né? Então, isso também é uma traição aos compromissos. Okay? Então, isso mereceria outra linha de entendimento e buscar também a sua base. Egóica, mais uma vez, mas dentro da fragilidade de um ser que precisa ser auxiliado. Entretanto, é preciso saber fazê-lo e ter as ferramentas corretas para o fazer. Eu vou dizer uma coisa curiosa sobre, por exemplo, a questão do alcoolismo. A pessoa vai a um centro espírita e o que nós dizemos? Você é responsável pelos seus atos? Você tem força para ultrapassar isto? Os efeitos dessa sua ação têm este pendão, ou tendência de cisânia, né? Lançar aquela cisânia sobre o terreno, matando a futura colheita. Tudo bem. E a pessoa diz, ok, não sei o que, vou tentar parar. Vai a um centro evangélico e diz, olha, é o demônio que está consigo. Ele vai te matar, o demônio. E ele, cheio de medo, ele para de beber. Ambos podem funcionar, mas só que funcionam por meios diferentes. Um é pelo medo. Em boa verdade, a pessoa não se resolveu no vício, mas com o medo venceu, o que é bom. Ou seja, deixa de beber, está ótimo. No caso daquele que toma consciência e para de beber porque percebe este conceito, então ele amadurece. Ele sabe por que o faz, ele olha para frente, ele não tem medo, ele toma uma decisão. Mas qual é que normalmente funciona mais depressa? Ou que funciona? O medo. Porque nós ainda somos geridos muitas vezes pelo medo. Então o que é que está certo? Deus tem vários mecanismos para nos ajudar. Então é preciso ter também essa noção. Você quer terminar, e isto realmente é um tema muito complexo. O micro-ondas do pessoal está todo programado. Mas o caso que ali a senhora deu, claro que há aqui as várias adições que nós sabemos, jogo, das drogas, cada do vez jogo, mais. Mas ocorreu-me agora, de repente, há dias tive uma pessoa amiga, já ao longo dos dias, em que eu sabia que ele fumava muito. Mas também, o que eu vou dizer agora, foi há coisa de 2 semanas, mais ou menos, e eu achei curioso essa atitude. Mas também, em simultâneo, quero trazer um bocadinho para esta conversa, isso passa-se muito com a mulher. É quando a mulher tem o vício do tabaco, portanto tem ali nicotina no sangue, umas deixam, outras não deixam, mas por respeito a elas próprias e com medo de que venham a ter problemas de consciência, deixam de fumar. Pronto, eu já constatei algumas, e acabou, e nunca mais fumaram, mas porque engravidaram, entenderam deixar de fumar. Eu achei curioso uma pessoa, um homem, eu perguntar-lhe se tinha filhos. Não, eu deixei de fumar, era viciado, e dei conta que muitas das vezes eu estava com a babete da criança, ou com outras coisas e tal, e cheirava-me ao tabaco. E eu entendi que devia deixar de fumar, e deixou de fumar. É interessante, não tem muito a ver... Mas eu acho que isto também é o tal amor, ok? Isto depende muito do nosso interior. A questão do adultério, por exemplo, né, ou de qualquer vício dessa natureza, implica sempre uma coisa muito curiosa.
que é, eu tenho que perceber o alcance das minhas ações. O que normalmente nós fazemos para nos defender? Nós dizemos assim, isso só afeta a mim, porque sou eu que faço. Mentira. O problema é meu. E não é. E não é. Eu quando digo para os meus filhos, olha, eu vos amo, não é? E se perco a minha vida por drogas, ou seja, o que for, não é muito coerente, pois não? Claro. Não é? Por exemplo, eu vou dizer uma coisa que vi num filme que eu achei muito interessante. Nós explicamos, por exemplo, essa questão do que é que nós afetamos à nossa volta, em que um senhor diz assim, um terrorista entra num restaurante, eu estou lá, e vejo as pessoas morrerem ali à volta, eu fiquei com alguns estilhaços, e os que estavam mais próximos do terrorista acabaram por morrer, e as pessoas na rua tiveram problemas de surdez e por aí fora. Isto vale para suicídio e vale para qualquer outra coisa que nós façamos de gravoso nesse sentido. O vício do jogo vai aumentar. Não é preciso ir muito longe. E vai destruir muitas famílias. Tudo isso faz parte. O Casimiro está a ter uma visão. Não, gente. É só ver a publicidade e o que isto está a dominar o nosso processo. O alcoolismo é uma forma muito suave de entrar para o caminho das drogas. É o amigo dileto das drogas. Você procura algo que te inibir e passado um tempo você está a passar para o outro lado. E o tabaco é igual. Ora, então o que acontece? Esses vícios funcionam como terrorista. As pessoas que estão à nossa volta, mais próximas, são as primeiras se for um suicídio, então a pessoa morre também. Morre por dentro. A mãe de Divaldo, segundo ele, disse, nunca mais sorriu. Depois que uma irmã cometeu o suicídio. E ela viveu muitos anos. Então a pessoa morre por dentro. Ou seja, o que nós fazemos... e quem está mais próximo sente efeitos. Pode não morrer, mas fica também maculado com aquele ato terrorista. E quem está à rua é a sociedade. Né? Então, os nossos vícios, as nossas adulterações do nosso contrato emocional, merecem reflexão. Merecem muita reflexão. Normalmente nós dizemos somos nós. Isso só afeta a mim e isso realmente não é uma verdade. E às vezes surgem motivos como este. Uma gravidez, um filho e por aí fora. Mas vou pedir um favor. Nunca digam isto. Ou nunca pensem isto, porque isso não é verdade. Depois de casar ele ou ela mudam. Não mudam. Está bem? É uma má notícia para uns, para outros pode ser um alerta, né? Mas ninguém muda porque casa. Porque nós levamos para o casamento aquilo que nós somos. Depois vai se ajustando dentro do crescimento. Agora, se nós já conhecemos a índole, só não vai mudar aquela índole. Vai mudar gestos e atitudes e por aí fora. Essa construção é feita no tempo. Se nós quisermos, depois de casar muda. Não, pode mudar passado muito tempo. Mas não é na hora, tá bom? É tudo tijolinho a tijolinho. Tá bem? Posso? Agora já começo a compreender porque é que muitas pessoas nas chamadas despedidas de solteiro, devido ao que acabou de dizer, não é? As pessoas depois de casar mudam. Sim. As pessoas nas despedidas de solteiro já estão a condenar o casamento que está à porta. Já começam a trair. É uma espécie de catarse, já com medo do que virá, então quer fazer tudo. Ou seja, são essas nossas... Mas tudo isto, muitas vezes, é falta de consciência do que nós somos. É interessante. Fica-me entender, não fiz fazer. Sim. E depois, a própria sociedade, por isso que ali no final dizia assim, versus convenções sociais. Okay? Afetividade, posse e convenções sociais. Então temos muito trabalho a fazer, já passou da hora. Não vou pedir desculpas, agradeço a compreensão, tá bem? Eu sou muito orgulhoso de pedir desculpas, muito orgulhoso, tá bem? Mas já agora a brincar com isso e a falar sério, a gente pede desculpas muitas vezes sem se sentir culpado. Isso é um erro, é um hábito. Desculpa. Deixa ter sentido os nossos pedidos de desculpas. Então, para pedir desculpas, que nos sintamos mesmo culpados. Podíamos ter feito diferente, né? Nesse caso, eu estou a contar com a vossa compreensão. Está bem? Muito obrigado. Vamos encerrar o trabalho. Vamos agradecer aos nossos benfeitores. E isto sim, eu peço a vossa compreensão.
Porque o tema família, matrimônio, questão da sexualidade, que está tudo interligado, demandaria muito tempo, uma formação, né? E os benfeitores espirituais, através destes livros maravilhosos, e como disse no início, desinteressados de qualquer outra coisa que não seja ajudar-nos a sermos mais felizes e conscientes da nossa realidade, então nós temos todo o material disponível. Trabalhar em conjunto é uma bênção. Vamos envolver a nossa família de hoje, de ontem, a nossa família espiritual que não veio conosco nesta jornada terrena, mas aguarda por nós. Envolver num manto de luz. Por mais difícil que nos pareça, envolver a todos. Com o desejo de que todos se melhorem ou aumentem as próprias capacidades do bem que já produzem. Envolver com gratidão. Sintamos o amor a fluir de nosso complexo cardíaco. É uma energia que tem densidade, tem força, tem brilho. E sai de nosso peito, conduzida pela nossa mente, e visita o nosso lar, onde vivemos hoje. E tudo ilumina. O piso, o teto, as paredes, os objetos. Cada canto, cada recanto, tudo iluminado. E ali colocamos os seres que amamos, que vivam ou não conosco, para que eles sintam esse ambiente iluminado e, por consequência, higienizado. Enquanto doamos desta energia, vamos vendo os nossos benfeitores, nosso anjo da guarda, a aceitar o convite de adentrar o nosso lar e abençoar todos aqueles que ali convivem conosco, quer no plano físico, quer no plano espiritual. Que eles sintam nesta hora que, na condição de trabalhadores, de amigos, espíritos simpáticos, recebam a nossa gratidão. E se forem irmãos nossos em sofrimento, mesmo que não saibam, necessitando de auxílio, que eles beneficiem dessa luz que ilumina os nossos lares nesta hora. Toda a luz flui, traz equilíbrio, paz e saúde. Colocamos o nosso olhar em Ti, Jesus, nesta hora. Observando que contigo é mais simples, que nós amemos com segurança, com desprendimento, fazendo aos nossos semelhantes aquilo que nós gostaríamos nos fosse feito a nós próprios, perdoando 70 vezes, 7 vezes.
e com o desprendimento de amar a Deus sobre todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, por este momento em que os teus benfeitores também aqui nos auxiliam, beneficiando nossa saúde física e mental. Para que a nossa mente iluminada vislumbre teus ensinos de forma mais segura, mais inteligível, para que a prática, a aplicação da ação e das emoções sejam aquilo que tu esperas, Senhor, da terapia que nos deixaste, a terapia do amor. Iremos renovar na data terrena mais um ciclo, mais um ano que desejamos e sentimos será luminoso. Porque teremos todas as oportunidades, Jesus, de iluminar o nosso próprio caminho, iluminando o caminho daqueles que desejam saber por onde percorrer com segurança. Seja a afetividade que aprendemos contigo, a afetividade que conquista, que ampara, que eleva e que conduz para o bem. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor, de trabalharmos todos em Teu nome para servir na obra de nosso Pai. Muito obrigado, Mestre. Acompanha-nos de retorno aos nossos lares ou a qualquer compromisso assumido e que seja a Tua paz, a nossa paz, hoje e sempre.